Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Ira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer. Muito boa tarde, Lenildo Ferreira, boa tarde, Silas, boa tarde, João, boa tarde a todos vocês, rádio ouvintes que estão aí na escuta deste programa fantástico aqui com essa grande audiência pelas ondas da Campina FM. Você que está aí nas nossas redes sociais, através especialmente do meu Instagram, o @drvirapb. Boa tarde a todo mundo aí que nos escuta, né, ali no Lab ProSangue, né, lá na Clínica ProSangue, o pessoal também gosta muito de ouvir, o pessoal da FAP, Lenildo Ferreira, sempre dá notícias, que escuta e acompanha esse programa aqui. Mandar um beijo para Débora, né? E mandando um beijo para minha esposa, aproveito para mandar um abraço para minha sogra, Dona Dalva, que está internada lá no Hospital da Unimed, mas graças a Deus está bem. Amém. Sendo muito bem tratada lá naquele hospital, um hospital muito bacana mesmo. Eu acho que é um equipamento fantástico que Campina Grande ganhou. E, Lenildo Ferreira, enfim, hoje eu vou falar sobre a importância da união entre os vários especialistas, né, na multidisciplinaridade, para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, né? Aproveitando essa temática do Júlio Verde que a gente está, né? Que são um câncer que, excetuando os cânceres de pele não melanoma da região de cabeça e pescoço, vai atingir cerca de 39.550 pessoas, a média, em cada ano do triênio de 2023 a 2025, né? Então, é importante a gente falar que na região de cabeça e pescoço, Lenildo, é uma das regiões do corpo onde você tem diferentes áreas, onde você tem, vamos dizer assim, a maior quantidade de áreas diferentes onde pode ter o câncer de cabeça e pescoço. São cerca de 17 áreas que pode ter o câncer de cabeça e pescoço. Então, esse câncer, basicamente, ele vai surgir na cavidade oral, na faringe, na laringe, nas fossas nasais, né, os seios paranasais, as glândulas salivares, a tireoide e também a pele da região do cabeça e pescoço. São doenças potencialmente graves, muitas vezes, Lenildo e ouvintes, elas são doenças silenciosas em fases iniciais e que nas fases mais avançadas elas vão trazer assim, impactos consideráveis na funcionalidade e na qualidade de vida desses pacientes. Então, o que é que significa essa multidisciplinaridade, né, que eu vim aqui trazer para vocês? Essa abordagem multidisciplinar, Silas e ouvintes, ela é aquela que reúne profissionais de diferentes áreas da saúde, né, para atuar de forma coordenada e integrada nos cuidados com o paciente. Então, por exemplo, no caso do câncer de cabeça e pescoço, ela vai envolver, por exemplo, cirurgião de cabeça e pescoço, o médico oncologista clínico, o médico radioterapeuta, o fonoaudiólogo, o médico patologista, o nutricionista, o psicólogo, o dentista, especialmente os que têm uma formação em oncologia, enfermeiros especializados em oncologia, enfermeiros de uma forma geral, técnicos de enfermagem, tá? Fisioterapeutas, assistência social, o farmacêutico clínico, a equipe de cuidados paliativos, quando for necessário, né? A biologia, o biólogo também, a importância dele nas pesquisas, né? Você tem aí grupos de apoio, grupos de cuidadores também fazem parte desse arco multidisciplinar de atuação frente aos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então, basicamente, essas áreas que eu falei aqui, Lenildo, eles vão contribuir com a expertise de cada um para que, assim, não só se limite a combater o tumor, né, com a área mais direta minha, por exemplo, né, através de cirurgias, mas também preservar as funções vitais e procurar a reabilitação daqueles pacientes sempre que for necessário, sempre que houver uma potencial sequela, né? Então é muito interessante. Então, a gente tem, nessa etapa do tratamento, a gente considera assim que há uma verdadeira sincronia de saberes, né? Por exemplo, para o diagnóstico e estadiamento, o médico, né, especialmente o cirurgião de cabeça e pescoço, o oncologista clínico, atuando em parceria para descobrir o local, né, e efetuar a avaliação da extensão desse tumor. O patologista, o médico patologista, ele vai fornecer o diagnóstico, né, nosológico, como a gente chama, qual é o nome daquele tumor, né, o tipo, essa confirmação. O radiologista, ele vai fornecer com seus laudos diagnósticos
dados que vão auxiliar especialmente no planejamento cirúrgico, né, desse tratamento, ou mesmo no tratamento radioterapêutico também, porque existe essa preparação através de radiologia dos pacientes que vão para a radioterapia, e o tratamento curativo, né? Vamos lá para o tratamento curativo, que vai envolver a cirurgia, ele pode envolver a quimioterapia e a radioterapia, né? Cada uma dessas, isoladas ou combinadas, no tratamento desses pacientes. Então, basicamente, o cirurgião, na minha especialidade, ele vai remover o tumor, né, de preferência com margens cirúrgicas suficientes. O radioterapeuta ele vai entrar no tratamento, no planejamento pós-operatório ou neoadjuvante, que pode ser antes da cirurgia, e o médico oncologista clínico ele vai avaliar a necessidade e o tipo de quimioterapia que vai ser feito para aquele paciente, né? Então, tendo essas fases, vamos dizer assim, sendo concluídas, logicamente você também vai ter aí, pode ter a assistência do biomédico nesses exames complementares que esse paciente vai fazer, do bioquímico, do farmacêutico na questão dessa prescrição dessas drogas também, né? Enfim, o pessoal da enfermagem, os técnicos. Na cirurgia, é importante a gente falar de uma figura, Leandro, que muitas vezes passa batido, é um instrumentador cirúrgico, uma figura assim essencial, né? Aproveito para mandar um abraço para a Eliana, para Leandro Pedro, para a Selminha, que são os instrumentadores que participam mais diretamente com a gente do dia a dia nessa batalha, né, contra o câncer. E quando a gente vai falar na reabilitação, aí é que entram outras especialidades, né, outras áreas da saúde. O fonoaudiólogo, ajudando especialmente na recuperação da fala e da deglutição no ato de engolir desses pacientes. O nutricionista, mandar um abraço para a Victoria Chalub, ajusta a dieta do paciente a esse novo status funcional, né? Mandar um abraço para todos os nutricionistas lá do HUAC, do Hospital da FAP. O psicólogo, ele vai trabalhar o impacto psicológico, né? O impacto, vamos dizer assim, emocional da doença, e algumas vezes, dependendo do tipo de doença que a gente tratou cirurgicamente, o impacto dessa percepção da imagem do paciente, tá certo? Entre outras coisas, né? Ô, Eu Irati, estou só fazendo um resumo aqui. Antes de você seguir tirar aqui uma primeira dúvida, Sim. a gente sabe que é uma gama muito grande, como você disse aí, de profissionais envolvidos nesse processo, mas é necessário que esses profissionais eles tenham algum tipo de especialização para lidar especificamente com o paciente que está em tratamento oncológico, ou um profissional generalista ele já está apto? Leandro Ferreira, do ponto de vista, vamos lá, da cirurgia de cabeça e pescoço, sim, com cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião oncológico que seja versado, que tenha expertise na cirurgia de cabeça e pescoço, tá certo? E nas outras áreas, é preferível que seja uma pessoa que tem especialidade, certo? Mas não é uma exigência, não é uma coisa assim absoluta. Então você tem, por exemplo, profissionais da enfermagem muito capacitados que conseguem lidar com isso. Você tem dentistas também que conseguem lidar muito bem com câncer. Aqui em Campina Grande mesmo a gente tem uma liga de combate ao paciente com câncer oral, que é do pessoal lá da odontologia da UEPB. E já existe há mais de 20 anos, né? Bem antes do surgimento do Júlio Verde, por exemplo, né? E eles têm pesquisas, eles têm trabalhos voltados para os pacientes com câncer bucal ou lesões pré-malignas na cavidade oral, né? Então, assim, é preferível, mas não é uma coisa absoluta, não é exigência. O que a gente às vezes vê, essas exigências são em editais de hospitais, por exemplo, como os CACONs, né, que são centros de atenção ao paciente oncológico, né, centro de alta complexidade, enfim, porque tem diferentes nomenclaturas, né? Você tem o NACON, que é a unidade, e o CACON, que é o centro. Então, cada uma delas tem, por exemplo, fonte de financiamento diferente, né? O perfil é diferente, enfim, tem exigências também diferentes de funcionamento. E ainda na parte da reabilitação, a gente tem o fisioterapeuta, que atua especialmente em casos, na minha especialidade, de disfunção cervical, déficit no nervo motor, no nervo acessório, né, ombro congelado, entre outras situações que o fisioterapeuta faz essa participação. E no longo prazo, Silas e ouvintes, nós temos aí, especialmente quando o paciente, às vezes, perdeu a batalha contra o câncer, né, você vai ter, quando a cura não é mais possível, a equipe de cuidados paliativos. Inclusive, é importante falar lá do INCA, né? E sempre tem um pessoal do INCA, Silas, que escuta essas nossas lives, que eles veem, mesmo que posteriormente,
né, a gente tinha o INCA 4, que era um hospital só de cuidados paliativos. Então, lá na consulta desses pacientes, quando estavam em cuidados paliativos, a gente ia ao mesmo tempo lá à disposição do paciente para consultar ele. Você tinha o médico, você tinha o fisioterapeuta, você tinha o oncologista, você tinha a nutricionista, né, você tinha psicólogo. O paciente, no mesmo tempo que ele vinha para a consulta, ele passava por todos esses profissionais, né? Era bem interessante esse contexto de humanização que o INCA colocava. Então, tipo assim, se eu pedisse ao paciente uma demanda da fisioterapia, uma demanda da nutrição, ele não tinha que marcar a consulta e vir outro dia, já passava com todos os profissionais ao mesmo tempo, né? Isso vai trabalhar muito, melhorando essa qualidade de vida e o alívio do sofrimento, né, desses pacientes, sempre focado nele e também na família, porque para quem não tem paciente com câncer em casa, a gente que trata disso, o impacto é na família inteira, gente, né? Toda a família sente o impacto do diagnóstico, do tratamento e da reabilitação desses pacientes com câncer. Então, por exemplo, um paciente com câncer de orofaringe avançado, que muitas vezes é diagnosticado após essas queixas de dor a engolir, rouquidão, dor ao engolir, Silas e ouvintes, como se tivesse uma espinha de peixe na garganta. Então, a equipe identificou um paciente com um tumor extenso com indicação de tratamento combinado. Então, o cirurgião ele vai realizar, nesse paciente aí, por exemplo, a biópsia, uma traqueostomia preventiva, especialmente os pacientes que estão com falta de ar. O oncologista vai iniciar uma quimioterapia junto com o radiologista, que vai fazer a radioterapia. O patologista, ainda lá atrás, ele identificou qual tipo de tumor através da microscopia. O nutricionista, ele vai dar o parecer dele, dizendo que é importante que o paciente tenha uma alimentação por sonda para poder recuperar o peso. Após o tratamento, uma fonoaudióloga e o fisioterapeuta vão avaliar a reabilitação funcional desse paciente, né? E o psicólogo ele vai ajudar, por exemplo, a enfrentar a ansiedade, até mesmo a depressão e alterações da autoimagem, né? Algumas vezes o psiquiatra também vai ser importante para esses pacientes. E o retorno ao trabalho e à vida social, é importante falar dessa figura também, ele foi acompanhado pelo serviço social do hospital, ou seja, pelo assistente social, que também é uma figura muito presente nos nossos hospitais de câncer. Ainda tem outras áreas aqui, Silas e ouvintes, que poderiam estar envolvidas aqui, mas esse é só um exemplo do real impacto da multidisciplinaridade. Isso aqui eu estou falando do front-end, como a gente chama, né? São as equipes que estão na linha de frente. Fora a equipe que está na linha de frente, você tem ainda o back-end, né? Se a gente for citar o back-end, é o pessoal que está no administrativo, é o pessoal que está na gestão, são os coordenadores, é o pessoal que está fazendo as escalas, é o pessoal que está nas licitações, né? É o pessoal que está na compra de insumos, que está no controle de estoques, é o porteiro, é o vigia, enfim, é o back-end, né, do hospital, basicamente. Então, os estudos mostram, Silas e ouvintes, que esse cuidado multidisciplinar, esse entendimento dos profissionais sobre a importância desse cuidado multidisciplinar, ele não vai melhorar apenas significativamente os desfechos oncológicos, mas ele vai reduzir complicações, ele vai reduzir internações e vai promover essa reabilitação mais rápida desses pacientes. Ou seja, esses pacientes que são acompanhados por equipes integradas, pessoal, eles vão ter maior adesão ao tratamento, eles vão ter menos interrupções e isso vai impactar de maneira significativa na qualidade de vida, né? Então, é importante a gente focar nessa humanização do cuidado, porque a doença oncológica, ela não só mexe com o corpo, mas também ela mexe com a alma das pessoas, né? Aí que está a atuação multiprofissional mostrando o seu poder, ele vai ver o paciente como um ser integral, que está enfrentando a situação com o corpo, com a mente, mexe com as suas emoções, tem a história do paciente, o contexto social dele também é muito importante. Não se trata apenas de curar, esse é um foco muito importante, mas também de cuidar. E esse cuidado, meus amigos e minhas amigas que estão aqui na audiência, ele é uma construção coletiva, Silas, né? Então, é muito importante a gente deixar uma mensagem aqui para você, rádio ouvinte da Campina FM, você que tem uma pessoa já acompanhando um parente seu com câncer, ou você mesmo paciente, se você
ou alguém próximo a você está enfrentando essa doença, você busque centros que tenham essas equipes multidisciplinares, porque isso vai fazer toda a diferença, Silas, nesse contexto do tratamento do paciente. Ô, Ira, aí eu lhe faço um questionamento. Há disponibilidade desse tipo de acompanhamento, com vários profissionais atuando conjuntamente, para aquele paciente que se enquadra nas características de paciente SUS? Isso, assim, Silas, até porque um hospital, para receber o timbre, para receber essa rubrica de UNACOM ou CACOM, ele tem que preencher um checklist, né? E nesse checklist você tem que comprovar que tem aqueles profissionais à disposição para fazer o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação desses pacientes. Então, um hospital que é UNACOM ou CACOM, né, que são essas as nomenclaturas que a gente tem, ele tem que ter à disposição esses profissionais. Então, todo hospital UNACOM ou CACOM, ele é essencialmente multidisciplinar. E para ser um atendimento também voltado para paciente do SUS, também tem essa disponibilidade? Tem que ser dessa forma, né? Inclusive, a gente vê, por exemplo, no nosso país, mais de 50% dos tratamentos em oncologia do nosso país são feitos por instituições filantrópicas, né? Como a FAP, por exemplo, que é um hospital que abraça o Júlio Verde, né? Mandar um beijo aí para todo mundo que está na audiência da rádio, pelo meu Instagram, @DRUirapb. E essa mensagem que a gente coloca aqui também para os profissionais de saúde, Silas, é o seguinte: se você é um profissional de saúde, você tem que se lembrar que o seguinte, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, ou seja, é uma soma, é um trabalho, é uma força coletiva para fazer valer o principal objetivo dos cuidados da saúde, que é o paciente, certo? Isso é o que deve ser buscado, essa é a excelência que a gente deve buscar para os cuidados com o nosso paciente. Essa soma, esse cuidado, essa busca dessa integração aí de esforços coletivos. Você estava falando que quando o diagnóstico de uma doença desse tipo chega, ele afeta não só o paciente, mas afeta também todo o entorno desse paciente, a família, os amigos mais próximos, enfim. Como é que também pode se trabalhar essa multidisciplinaridade para o contexto familiar, Ira? Pode-se levar o que se passa para o paciente também para quem está próximo a ele? Silas, inclusive, muito desse apoio à família, né, não só realizado pelas equipes de assistência social do hospital, mas também por esses grupos de apoio. Por exemplo, grupo de apoio ao paciente com câncer, né, lá no Hospital Universitário e também na FAP, a gente vê grupos de voluntários, por exemplo, com ação, que é uma ação simples, mas que dá um impacto tremendo. Eles, de manhã, em alguns dias da semana, estão lá distribuindo cafezinho e pão para as pessoas, né? Pão com queijo, enfim, café com leite. E a gente pensa assim, poxa, às vezes tem paciente que passou a madrugada inteira viajando, né? E não teve nenhuma alimentação, às vezes não tem nem a condição de pagar, e ela conseguiu ali comer, enfim, troca uma palavra com aquelas pessoas. Eu conheço alguns que fazem parte do grupo de apoio, algumas pessoas aposentadas, né, e outros voluntários, enfim, eles sempre têm uma palavra de apoio e de conforto para dar para as pessoas. Então, esse trabalho é muito importante pelo pessoal da assistência social. Muitas vezes também essas pessoas vão precisar de apoio psicológico, entendeu? Para lidar. A família também precisa se fortalecer para lidar com o paciente oncológico. Não tem como apoiar se desabar a família, aí vai ficar difícil. Eu já passei por situações oncológicas na família e a integração da família, o apoio de um ao outro é muito importante, né? E sempre que preciso ter o apoio psicológico, até psiquiátrico, né, de um médico psiquiatra para ajudar. E às vezes a pessoa vai ter que tomar medicações mesmo, né, para poder, vamos dizer assim, estar compensada para poder cuidar do seu parente. Né? Bom, doutor Irá, mais uma vez, doutor Irá, tema extremamente importante aqui no Jornal do Meio Dia, esclarecimentos essenciais. Agradecer por mais uma participação sua aqui no Jornal do Meio Dia. Eu vou lhe pedir para mais uma vez reforçar suas redes sociais para a nossa audiência. Pessoal, minhas redes sociais, a principal, né, o Instagram, quem está aí no Instagram já está me vendo aí pela live, o @DRUirapb, né, o YouTube, Dr. Uiracuri, você acha facilmente lá, digitou, acha rapidinho, e do TikTok também, Dr. Uiracuri, você me acha, mas não fazendo dancinhas, viu, Leandro? Lá, isso, muito bem. nessas redes sociais tem vários cortes aqui dessas entrevistas que a gente faz aqui na Campina FM,
né? E mandar um abraço para Israel aí, que é um videomaker muito atencioso, que está fazendo aí esse trabalho para a gente, né? Tem as legendas, enfim. E mandar um abraço para todo mundo aí que está na audiência, os pacientes, os acompanhantes dos pacientes, você que está aí na estrada, né? Venha devagar. Hoje está um dia muito bonito aqui em Campina Grande, Lenil, no céu azul, né? Mais frio, né? Ameno, né? Temperatura friazinha. E protejam aí os seus idosos, né? Desse frio, tá certo? Sempre é bom eles estarem bem agasalhados, né? Forneça água para eles, né? Porque tá frio, você tem que dar água para a pessoa, né? Minha sogra mesmo, uma pessoa sadia, ativa, teve um quadro pulmonar e está internada tomando antibiótico na veia, né? E ela estava bem, impressionante como a situação dela, assim, Lenildo, deteriorou rapidamente. Então, prestem atenção nos extremos etários, especialmente os idosos e as crianças. E qualquer quadro mais grave, enfim, a queda acentuada no estado geral, febre que não está passando, uma dificuldade respiratória, leve o quanto antes a um pronto atendimento para seu parente ser atendido e ser medicado, enfim, ter os procedimentos aí necessários. Lenildo, um grande abraço. Próximo dia 23 estarei em Patos e existe a grande probabilidade que eu mande um áudio aqui para a rádio falando sobre algum assunto pertinente ao Julho Verde, né, esse mês de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Conversamos, portanto, com o médico Iracura em mais uma importante prestação de serviços à população. 13h27, a gente faz um intervalo e voltamos em instantes no Jornal do Meio-Dia. Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Ira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer.